Bem-vindos. Este é mais um dos apontamentos da Casa de Tarot de Lisboa, com esta parceria que é tão rica com o Clube Tarot, através do Constantino Riema, que está aqui connosco para colaborar nestas previsões para Libra. Nós somos dois librianos e, portanto, é um signo que falar sobre ele é particularmente desafiador, interessante. O Constantino, que está à frente do Clube Tarot, traz-nos esta grande experiência, não só como tarólogo, como astrólogo, e também nesta relação com as pessoas ao longo dos anos, através das formações, do trabalho de relacionamento muito próximo, não é? Que tanto o lado de formação como as consultas, não é, permitem. Constantino, quer dizer-nos alguma coisa antes de começarmos propriamente com as previsões? É sempre muito gratificante para mim ter esse intercâmbio com você, dada não só a parceria de intenções e de disposições com as quais a gente lida com as cartas, como por sermos dois librianos, e já dissemos que librianos unidos jamais serão vencidos. É verdade, é verdade. E hoje, no fundo, vamos provar isso, não é? Trazendo aqui estas previsões, no fundo, para este próximo ano. Constantino, a carta central ou a carta que vai influenciar este ano é um As de Paus, certo? Eu fiz uma tiragem com 5 cartas e a carta do corte, que eu tomo como um pano de fundo, um clima geral das especificações que virão para as outras cartas, saiu o As de Paus. O que faz um sentido muito interessante quando a gente está pensando em librianos e num cenário de referências para 2016. Paus é fogo, ação, movimento, expressão. E o As é uma abertura, uma referência de um cenário aberto, de alguma coisa que pode ser usada de muitas formas e direções. Então fica interessante, já que Libra, dos signos de ar, é o signo ativo, positivo, empreendedor, fica interessante essa ressonância, sugerindo que a referência, o pano de fundo da expressão libriana para o ano de 2016 será essa possibilidade, esse dom de expressão, de colocar em ação. Não é para que os librianos entendam um ano assim de acomodação, seja como for. Não. Tem um ânimo, uma expressão, uma atuação que cabe ao libriano. É uma carta enérgica para complementar o ar, porque dá, digamos, toda esta força de ânimo. Verdade. E o ar tem muito pensamento, mas às vezes não tem uma direção tão certa. Esvoaça um pouco. As ideias são muitas, as possibilidades são muitas e esvoaça um pouco. Um As de Paus dá aqui uma força energética, uma vivacidade ao ano muito grande, não é? É um excelente pano de fundo para o ano. Ok, e o que é que trazemos a seguir? O que é que vem depois? Então, tirei uma primeira carta para falar do ponto forte, daquilo que o libriano pode esperar como afirmação, expressão, seu ponto forte para o ano de 2016. E sai a Rainha de Ouros. Ouros é o elemento terra prático. Portanto, sugerindo que para o libriano não é só ficar pensando, como você mesmo acabou de mencionar, e se perder apenas em ponderações, mas fica essa referência como um ponto forte possível
para o Libriano em 2016 é a execução, a concretização, a trazer para o real. Agora, é interessante, porque já não é uma carta ativa, a rainha. A rainha ela é muito produtiva, criativa, mas implica numa disposição receptiva de acolher impressões. Quer dizer, ela é parceira do rei, entre as mulheres, a mais forte das mulheres da corte, mas estabelece uma dança específica com a função masculina, real, o rei, que é do acolhimento, a integração, esse dom da ânima, da alma, de acolher as coisas como elas se apresentam. Então, fica uma sugestão interessante de virtudes e qualidades que poderão se tornar pontos fortes para os librianos em 2016. Essa possibilidade de trazer para o real, para a concretização, tudo aquilo que os seus dons de pensamento, de articulação, de inteligência podem colocar em prática. E rainha, esse dom do acolhimento, de usar o que está à mão, sem precisar forçar muito, usando essa habilidade também inerente à Libra, que é a escuta do outro. Porque por ser balança, significa dois pratos. Um lado é muito sensível, nos símbolos astrológicos, ao que se passa no outro. Essa é a grande virtude libriana, essa sintonia, essa receptividade ao que se passa no outro plano, na outra face das relações. Isso aí, rainha, receptividade, concreta, ouros, sugere a possibilidade de aplicação prática dos dons librianos. É muito interessante porque a rainha, de facto, tem uma qualidade de água, que eu acho sempre muito interessante. Ela é humana. A sensibilidade das rainhas é toda uma sensibilidade, de facto, muito humana, não é? Então, de facto, para o libriano ter uma rainha de paus e poder usufruir dessa força que já vinha no pano de fundo do As, não é? O fogo, e ter a sensibilidade do coração, é muito forte, digamos, é muito forte. E também é bom que esteja a favor, é bom que esteja a favor, porque digamos que quando é um desafio juntar esta sensibilidade da água com o fogo do naipe, é difícil, porque às vezes há aquela separação entre fico com os amigos, fico com a família, dedico-me às pessoas próximas, ou então vou dedicar-me ao trabalho, aos projetos. Portanto, esta separação às vezes custa. Quando ela vem juntar, então ela traz-nos a força de que os amigos estão connosco, nós somos capazes de tirar bom proveito disso, a nossa energia está toda lançada para a alegria, para a força, para os projetos. E é fantástico poder ter esta rainha nos pontos fortes, não é? Bom, então, daqui vamos para onde, então, Constantino? Uma carta para falar dos desafios, como sugerindo aquilo que cumpre ao libriano trabalhar em si mesmo como postura de harmonização e de crescimento. Quer dizer, aquilo que está para ser superado, faceado, trabalhado. E saiu Valete de Espadas. Valete de Espadas. Espadas é ar, portanto dá uma coerência, uma sintonia à expressão libriana, só que sai Valete. E Valete é uma carta do aprendiz, do jovem, não é o rei, o sábio, aquele senhor do discernimento, nem a rainha, nem cavaleiro. Entre outras leituras, entre vários ângulos que isso poderia ser aplicado na tiragem,
eu ficaria inclinado a considerar o valete de espadas, na medida como sai como um desafio, eu diria assim que fica para o Libriano, em 2016, o desafio de ser simples e colocar-se na vida como um aprendiz, como alguém que está disposto a circular, trocar, ouvir, para desenvolver o seu conhecimento. Olha, no caso de nós dois aqui, que já passamos dos 27 anos, barba branca. Pouco mais, pouco mais. Pouco mais. Quer dizer, um conselho, assim, valete, é como se nos convidasse a não presunção, a não sermos pretensiosos e falar, eu sei, vibra, penso, uso minha inteligência desde sempre, estudo, reúno informações, que isso não nos tolha e nos amarre em autoconhecimento, em autorreferência presunçosa. Não. Valete é aquele que está no gosto de aprender, quer aprender, contata uma parte, contata a outra, aprende, leva informações, traz informações, porque é nessa troca, nesse intercâmbio, que se passa alguma coisa de crescimento. Enquanto estivermos vivos, a nossa esperança de poder crescer, harmonizar, incluir novos conhecimentos, faz parte. E o valete é como se nos colocasse esse desafio evolutivo, esse gosto do aprendizado como um grande estímulo, como uma lição a ser trabalhada no correr do ano. E fica coerente. Será? Sim. E você, o que diz? Eu acho fantástico essa questão da aprendizagem, e depois o valete tem um lado de coração também. Eu considero sempre que o valete é muito da nossa criança interna, aquilo que hoje tanta gente fala, a criança interna, não é? E então isso traz, se bem que traz alguma sensação de fragilidade, descoberta, vai-nos trazer outra vez coisas que não estamos tão seguros. Mas, e esse desafio é bom, entrar em áreas em que não estamos tão seguros e crescer para essas áreas porque sentimos atraídos. O valete tem muito dessa atração, não é? Gostei muito desse ângulo que você trouxe, que me parece totalmente pertinente, é que o jovem, a criança é alegre, brinca, ele tem essa disposição lúdica. A gente poderia dizer também, como você está dizendo, que esse ânimo lúdico de aprendizado, de alegria, é um convite, um desafio também a ser procurado, perseguido pelo Libriano em 2016. Assina embaixo, meu caro João. Obrigado. Eu acho sempre muito interessante esse lado do valete, não é? Porque não é... Pronto, às vezes assusta também um pouquinho. As pessoas também se assustam com o facto de estarem a descobrir, de haver um apelo para a descoberta, para novas possibilidades, porque saímos do terreno seguro, não é? Mas sair do terreno seguro é também a abertura para grandes descobertas e para nos sentirmos, se calhar, muito mais encantados com o mundo, não é? Portanto, é um excelente desafio, eu considero um excelente desafio. Aconselho os librianos, como nós, a que não se assustem com os desafios, porque, de facto, eu acho que o pior que pode acontecer nas fases de valete é que vamos assustar-nos com o facto de estarmos a descobrir e sair da zona segura. Pronto, aquela que sempre nos habituamos, não é? Mas de resto é fascinante. E você, ao mencionar esse ângulo, lembra uma conversa que nós já tivemos antes sobre certas disposições ranzinzas que podem aparecer no nosso meio. Quer dizer, o desafio valete é um desafio assim, seja alegre, não seja ranzinza, não seja sério demais, seja mais lúdico, flexível, aberto, animado. Não fique velho ranzinza. Isso para os velhos que vão nos ouvir. É muito um grande desafio, porque é uma tendência fácil, não é? Nós
Podemos cansar-nos, sofrer com o sofrimento, a vida, o que se passou, agora já não há novas oportunidades, há um peso social tão grande. E se calhar, de facto, é esta grande oportunidade de transformar isso. Em qualquer idade, porque de facto esta criança interna que o Valete nos traz surge em qualquer idade, não é algo característico de quem tem mais ou menos anos, não, surge em qualquer idade, é sempre renovador, é sempre um respirar fundo e se calhar um sorrir para a vida, muito importante. Constantino, e então este Valete leva-nos agora até onde? Então, uma carta seguinte, dado os aspectos afirmativos, realizadores da Rainha de Ouros e do desafio evolutivo de crescimento, de ampliação, sugerido pelo Valete de Espadas, diante dessas duas referências, teria uma carta para falar qual é o sentido disso tudo. Qual é a raiz? Qual é o recado, a missão disso tudo? O sentido evolutivo que está proposto e está ao nosso alcance para os librianos. E saiu a carta 10, a Roda da Fortuna. Que é uma carta... Ok. Vamos aqui vê-la também. Vamos. A Aqui carta está ela. é uma carta bem zodiacal. O seguinte, na medida que o zodíaco é aquela roda dos signos e das figuras mitológicas, aí a gente tem uma roda e as figuras rodando aí. Essa carta, a roda da fortuna, ou a roda da sorte, ou a sequência inevitável dos ciclos, dos altos e baixos, se coloca como o sentido profundo daquilo que caberia a nós librianos encararmos no período de 2016. Tem muitas nuances para isso. A gente poderia de imediato falar nesse reconhecimento que nada é eterno, cristalizado. Vida é movimento. Estar aberto para esse movimento, a renovação dos ciclos, tem tudo a ver. Ainda mais quando a gente pensa aqui no hemisfério sul, quando entra o signo de Libra, é a primavera. E no hemisfério norte já começa o outono. Mas mostra justamente que essa sequência é inevitável, natural, e que cada estação tem algo a nos dizer e a nos ensinar especificamente. Então, a abertura para aquilo que circula, para o movimento, para a roda da vida em suas sequências e renovações, tem tudo a ver. E fica interessante essa carta como dar o sentido ao ano de 2016, é que ela pode ser alinhada com o jovem, a criança interior, ou o jovem valete de espadas, aquele que busca a compreensão. É como se eu pudesse mesmo, juntando essas duas referências, entender que as mudanças são sempre oportunidades de renovação e crescimento. Eu não preciso temer essa mudança, muito pelo contrário. As mudanças, a sequência e renovações, elas entram na pauta evolutiva da nossa vida. E se eu me comporto, busco e realizo essa virtude apontada pela criança interior, pelo Valete, eu teria essa possibilidade de cumprir aquilo que está apontado como positivo, concretizar, fazer frutos concretos para a experiência em 2016. Também o tempo, eu sempre acho interessante na roda, esta necessidade de atenção à vida. E tínhamos falado aqui também no Valete, e o Valete curioso e muito criança interna a projetar-se. Então, a roda, para podermos aproveitar o melhor, é sempre, para mim, um bocadinho esta necessidade de estar atento aos movimentos. Porque podemos ter as oportunidades e as coisas estarem lá para nós, mas se não estivermos atentos ou se nos desvalorizamos,
perdemos essa oportunidade. E a roda está lá, e ela é bem favorável, não é? Tem aqui neste ano esta oportunidade de lançar-nos estas possibilidades. Então há que estar atento, há que perceber. E também há que sentir eu mereço, é a altura, chegou a altura, deixando também que tal página, a criança interna, se possa lançar e aproveitar a vida. Ok? E temos mais, claro, e temos mais ainda. Constantino, qual é a próxima carta aqui valiosa? Para finalizar, essa tiragem simples de poucas cartas, dado a virtude, Rainha de Espadas, o desafio evolutivo, Valete de Espadas, perdão, Rainha de Ouros, né? Combinada com Valete de Espadas, e o sentido dado por ela, circulação, renovação, a pergunta é assim: qual é a atitude estratégica? Qual é a disposição íntima de ânimo que, se eu cultivar, me afinar, vai facilitar tudo? Para o meu crescimento e para quem tiver à minha volta. E aí sai uma carta mais luminosa do que essa, impossível. O Sol, o próprio Sol, o Senhor da luz, da vida, do calor, do movimento, sai como sugestão, como um conselho para o nosso ânimo trabalhar para realizar uma boa vida, para ter um bom período de vida em 2016. Sol é consciência, ver com clareza as coisas, manifestar calor, cordialidade, simpatia. E tem um detalhe que me chama muita atenção, porque tem muitos, na astrologia, aqueles signos que têm esse sentido de dualidade muito forte. E no caso de Libra, balança, é obviamente que o símbolo astrológico é o único, nós já comentamos isso em outras oportunidades, quer dizer, o único signo que não tem representação animal. Um aparelho com dois pratos sensíveis, se um é tocado, o outro se manifesta, e essa sensibilidade libriana ao que se passa naqueles que estão face a face. Portanto, dual. Agora, na balança tradicional, esse eixo dual ele é equilibrado pelo suporte central de segurar a balança. Então aparece na carta 8, quem quiser procurar, depois vai espiar a carta 8 e ver Libra, balança como que é. Então, a balança tradicional tem um eixo central de suporte que mantém o equilíbrio da dualidade, por mais que ela flutue. E olha, põe Gêmeos aí embaixo, dual, a dualidade, então fica muito interessante. É quando você fala, olha, é um conselho mesmo próprio, caloroso e adequado para um libriano. Aquele que já nasceu com o dom de ter uma visão de equilíbrio, de harmonização, que faça o equilíbrio das polaridades. Pronto. É muito interessante e tem aqui, eu acrescento aqui esta minha sensibilidade também sobre esta carta, que é uma carta que também fala da verdade, não é? Da clareza. E não é uma carta que eu considero, apesar das pessoas acharem estranho que eu diga isto, mas eu não a considero às vezes uma carta sempre fácil, porque isto de ser verdadeiro, ser genuíno, acreditar, ter uma forte abertura para a vida, não é sempre uma coisa fácil, não é? Mas aqui está uma energia nesta direção que a Libra pode agarrar e aproveitar, não é? Como conselho. Está aqui esta questão da honestidade perante a vida. E se calhar é uma honestidade também perante nós próprios, nesta ligação dual perante nós próprios, não é? Sermos honestos no que queremos, no que desejamos e trabalhar isso. Não é fácil, mas é muito gratificante.
pronto, descobrir aonde é que isso se encaixa bem. Pode ser que não seja possível aos 100%, mas há que trabalhar, quanto a mim, esta oportunidade, este desafio. Também, de certa maneira, é um conceito que acaba por ser também um desafio de clareza, de ânimo, mais uma vez. O Sol tem este ânimo todo e vem a forçar uma ideia de ânimo muito forte para librianos em 2016. Muito interessante você ter tocado nesse lado, muitas vezes desafiador e difícil dessas cartas luminosas, que normalmente se fala carta boa, né? Só. Mas isso, eu tenho experiências vivas na direção do que você está aprontando, por exemplo, com o I Ching, né? Faz uma pergunta, tem lá o conselho para o homem nobre, faz assim, assado. Quantas vezes eu estou longe de conseguir realizar o conselho? Quer dizer, muitas vezes o modelo não quer dizer que ele automaticamente vai ser realizado. Não. O conselho sugere uma disposição ativa de buscar virtudes a serem aplicadas. Não é que está pronto. Nesse sentido, eu concordo muito com você. Eu posso tomar também o conselho, essa sugestão, como uma disposição interna de busca de qualidades e virtudes, o que nem sempre é fácil. Por exemplo, né? Porque o lado oposto do sol, quando ele fala sol, e o pecado é o orgulho, né? Então, quer dizer que se eu sou presunçoso, como que eu vou ficar aí despido, mostrando minha dualidade, exibindo-me na minha insuficiência, na minha pobreza infantil? Aí repete o Valete, né, um jovenzinho ali na carta. E aí, como que faço? Que presunção posso ter? Então, são coisas assim, sutis mesmo, como você menciona, que ficam em jogo dentro da minha posição. Isso que é muito interessante no tarô. Se eu quiser, posso fazer uma leitura só prática e factual, mas se eu quiser interiorizar essas informações, eu posso fazer essa leitura de cunho evolutivo. Eu, como um ser, consciência, e um conselho que é assim, olha, o amor e não a presunção. Né? São livre, calorosa, despida, desnuda, simples, na minha medida. É um grande desafio para se poder então tirar o melhor que nos aproxima e que não nos afasta dos outros, porque o orgulho vai nos afastar dos outros e não tem nada a ver com o tal pajem, que às vezes os pagens, os aprendizes, querem refugiar-se numa falsa capacidade e num falso saber. E aí está uma questão também interessante, que é dessa aprendizagem pode sair um conhecimento maior e uma sabedoria maior, mas não forçada, não falsa. Há que perceber essa questão, não ser falsa. Não é? Constantino, o que é que gostaria ainda de referir em relação a Libra para este próximo ano? Não me ocorre mais nada, João. Eu especulei algumas coisas, você complementou, ficamos parceiros nessa leitura, não tenho mais nada que acrescentar. Pronto, ótimo. Ótimo. Resta-nos, claro, desejar um excelente ano para todos os librianos, na realidade um excelente ano para todos, não é? E de facto, eu aproveito nesta conversa entre Portugal e Brasil para mandar um grande abraço também especial para o Brasil e para toda a gente que nos está a ouvir e que, pronto, de alguma forma partilha aqui connosco este espaço especial, este tempo, que não é só previsões, é uma conversa sobre possibilidades do ano, porque o tarot é de facto um jogo, e ao jogarmos e ao convivemos, descobrimos, desafiamos-nos, enfim, encontramos tantas coisas bonitas que são tão ricas.
Portanto, Constantino, deixo-lhe a última palavra. À medida que você dizia, eu me lembrava assim. Aqui no Brasil, nós devemos muito da herança que Portugal nos deixou. Uma atmosfera de aventura, de abertura, a língua, que embora os sotaques com o tempo vão se diferenciando, se particularizando, mas podemos falar a mesma língua, nos entendemos, apesar do sotaque, dos meus defeitos de linguagem, e esse gosto de estar também podendo me comunicar com os irmãos portugueses do continente. Então, sempre uma satisfação essa partilha, João. Muito bonito. Obrigado, um grande abraço do coração e até breve, claro. Até breve, Constantino. Se Deus quiser.